medicamento. Aleluia, Deus. E eu comecei a falar assim, Senhor, que coisa linda que tem nesse lugar. Verdade. Coisa linda que tem nesse lugar. Que presença maravilhosa tem nesse lugar. Aí a Carminha falou, o Senhor é o Senhor das coisas simples. Eu falei, sempre falei isso, mas o Senhor é o Senhor do simples. Glória a Deus, E a aleluia. presença aqui é muito real, irmão. É muito gostoso estar nesse lugar. E eu estava ali orando e falando, Senhor, as pessoas ao passar por essa rua aqui, subindo ou descendo, sintam um atrativo da tua presença nesse lugar. Glória a Deus, Amém, Jesus. aleluia. Para que as pessoas sintam-se atraídas pela unção que está nesse lugar. Porque não está aqui, irmã, aberto em vão, não é em vão. Está sendo semeado grandes coisas nesse lugar. Cada joelho no chão, cada oração, cada clamor está sendo semeado. Grandes coisas nesse lugar. Amém, E Senhor. quando a gente semeia, não tem como não colher. Então vocês vão colher em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Feliz de estar aqui. Glória. Já recebi um abraço da irmã. Meu Deus do céu, não lembro para largar. Quando abracei Alexandre, eu falei, Alexandre, não quero mais te largar. Abraça pouco, gente. Abraço é muito gostoso, né? E quando a gente sente um abraço, quando sente que é de muito Deus, meu, muito unção, mas vamos, não quero largar, não. Não quero largar nem ela. Aleluia, Deus. E eu glorifico a Deus porque Da glória. cada palavra aqui, né? O louvor, testemunho da Carminha. Cada oportunidade aqui, a gente não tem como não dizer, Senhor, muito obrigado. A gente estava aqui louvando, né, e falando sobre milagre. E eu sempre falo que nós hoje somos um milagre. O acordar no mundo que a gente vive, o sair para trabalhar, ou sair para a padaria e voltar, nós somos um milagre. Nós não estarmos na estatística dos 600 e poucos mil mortos pela pandemia, nós somos um milagre. E eu sei, não sei quantos aqui pegou Covid. Quantos aqui pegou Covid? Algum se internou? Não. Então, eu fiquei 5 dias no CTI com Covid. Então, quando a gente passa por situações assim como Carminha passou, e eu passei inúmeras vezes pelo Vale da Sombra da Morte, a gente consegue entender o valor realmente. Hoje, eu fiquei 5 dias com oxigênio no nariz, sem respirar, sem conseguir respirar por conta própria. Então, hoje, quando eu acordo, eu falo sempre isso, eu faço assim, ó. Ai, Jesus, que maravilha. Deus, aleluia. Não é normal a gente agradecer que a gente está respirando, né? A gente se acostuma tanto. Mas quando a gente passa 5 dias sem conseguir fazer isso aqui, porque não vinha nada, aí hoje quando a gente fala, ai, que delícia, Senhor, obrigada. Sabe? Então, nós somos um milagre. Nós somos um milagre. No dia da minha alta, no 6º dia, quando eu saí do hospital, minha mãe, Deus recolheu a minha mãe, né, com Covid também. Então, foram momentos difíceis que o Senhor nos levantou, né? Quem está vos falando aqui, como eu falo sempre, só do Vale da Sombra da Morte, acho que foi 5 vezes. Só de cirurgia foram 7. Câncer, infarto, Covid, revólver na cara, depressão profunda. Tudo que você imaginar aí, que uma pessoa possa passar e o médico falar, não tem mais jeito. E o Senhor falou, tem sim. Aleluia, meu Deus. A última palavra não é do médico. Aleluia. Quem criou a medicina? Aleluia. Não foi o Senhor? Quem deu inteligência aos médicos? Não foi o Senhor? Quem criou a ciência? Não foi o Senhor? Não adianta se o advogado falar, o seu médico falar, o seu patrão falar. Até o seu pastor pode falar, mas a última palavra é do Senhor. Se ele falar não, é não. Se ele falar sim, é sim. É verdade. Então, para quem já ouviu mais de uma vez assim, não tem jeito para você. O câncer tomou teu corpo todo. Isso vai fazer 3 anos. Você não tem mais chance de sobreviver. Jesus! Quando eu entrei no hospital de infarto, o médico foi lá pra minha cara e falou, agora você entrou e saiu vivo. Da próxima vez que entrar infartada, eu não saio viva, não. Quando um bandido foi lá, botou o revólver na minha cara e quis puxar o gatilho não puxou, ele saiu correndo, porque o Senhor também que livrou. Quando 5 dias de CTI com Covid, no 6º dia a médica chega lá e fala, tu vai ser transferida por Raul Gazola, porque o teu caso é grave. Tá com 70% do pulmão tomado de pneumonia. Teu caso é muito grave, tem que ser transferido para o Raul Gazola. Que na época era um hospital de referência, né? Da Covid. No dia seguinte, às 9 da manhã, o Senhor envia um anjo dentro do CTI, olha para todos aqueles aparelhos ali que ficavam pi no meu ouvido 5 dias,
olha para tudo aquele aparelho e fala assim, pode dar alta para ela. Oh, Deus meu. Uma mulher que entrou num CTI sem nome no jaleco, sem Aleluia. máscara, sem luva, não tinha nome de médica. Meu Deus. Olha para essa enfermeira e fala, dá alta para ela agora. Aleluia. E aí a enfermeira chega e fala, doutora, ela está sendo Aleluia. transferida, o caso dela é grave. Dá alta para ela agora. Aleluia. Então, a última palavra de quem, querido? É verdade. Somos milagres, não somos Aleluia. o mundo violento que a gente vive, ir para o trabalho e voltar, não somos um milagre, não. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. Sabe por que jaz, queridos? Jaz lembra jazigo. Jazigo é o quê? Não está morto, né? O mundo está morto no maligno. Esse mundo não é nosso, não nos pertence. O mundo está morto no maligno. O mundo está violento. Você liga a televisão, é esquartejaram, estupraram, cortaram, mataram. É só assim que você vê. É bala perdida, é acidente de carro, é esfaqueado. Aí você vai para o trabalho, entra dentro de um ônibus. E eu costumo dizer que quando um crente entra dentro de um ônibus, quando um crente está dentro de um BRT, todo aquele ônibus é abençoado e é livre. E quando Deus dá livramento para a gente, dá livramento para todo mundo. É verdade, Jesus. Então o mistério é colar com o crente. Aleluia. Porque quando Deus nos livra, Ele livra todo mundo ao nosso redor. A gente não sabe nem quem está dirigindo o ônibus, não é assim? Às vezes a gente tem às vezes um defeito, em ser humano é uma benção, né? Às vezes a gente confia em quem não deve confiar e não confia no Senhor. A gente ora para o Senhor e fala, Senhor, resolve esse meu caso, mas é tão difícil, meu Deus. Aí Deus não resolve, como foi falado aqui, no tempo nosso. A gente fala, Senhor, porque tá difícil, né? Porque é muito difícil. Às vezes a gente ora com o olho aberto, olho fechado, confiando, outro desconfiando. A natureza humana, às vezes, é assim, não é não? Só que a gente confia no motorista de ônibus, a gente confia no motorista do Uber, a gente confia no cirurgião, a gente não sabe se o motorista do ônibus está bêbado, se não está. Você sabe dirigir, se não sabe. Se o médico vai fazer alguma coisa de errado com a gente, que está virando moda, por sinal. A gente não sabe se o motorista do Uber vai nos assaltar, nos levar para o mato. A gente não sabe, a gente confia em todo mundo. A gente entra dentro do ônibus e dorme. Sabe que nem quem é o motorista, se o motorista bebeu, se está bêbado, a gente não sabe. Mas confiar no homem é fácil. Aí o médico fala assim, ó, não tem mais jeito. Aí você fala, acabou minha vida, eu vou morrer, não tem mais jeito. O médico falou, Senhor. Glória. Aleluia. Procure ouvir o que Deus está falando para você. Meu Deus, aleluia. Muito obrigada. Procure ouvir o que Deus. Hoje ali, quando a Alexandra falou na consagração, quando a palavra de Deus foi ministrada ali, a gente falou sobre Jó. E eu falei sobre aqueles amigos de Jó. Gente, se Jó ouvisse os amigos, Jó terminava de se matar. Jesus. Que pecado é esse que tu fez, Jó? Já não tá ruim mesmo, que Deus é esse, Jó? Jó, tu deve ter pecado muito, hein, meu filho? Ó, tu tá distante de Deus mesmo, hein, Jó? Pra tu viver tudo isso. Gente, o Jó teria falado, então é melhor morrer, gente. Mas Jó não quis ouvir os amigos. Aleluia. Entre aspas, que aqueles não eram amigos. Deus quis ouvir o seguinte: o meu Senhor viu, eu sei que meu Redentor vive. E ele vai se levantar. A gente às vezes ouve amiga, ouve amigo, ouve patrão, e a gente se deprime, se joga em cima de uma cama, não tem mais jeito, morreu, acabou pra mim. Porque o meu patrão falou isso, porque o médico falou isso, porque o advogado falou isso. Em nome de Jesus, queridos. Hoje é a palavra do Senhor. Aleluia, Vamos ter Deus. ouvidos aguçados para o Senhor e ouvidos fechados para o mundo. Porque às vezes a gente ouve tanto mundo falar, tantas pessoas ao redor falar, os ditos amigos de Jó falar, a gente não vai conseguir ouvir Deus. Se todo mundo aqui falar junto comigo, vão me ouvir, gente? A gente às vezes aguça o ouvido para o mundo. Ih, tá dizendo aí que vai dar chuva, que vai acabar com o Brasil, que vai acabar. Ih, estão dizendo aí que agora vai vir, que a assalto vai piorar. Ih, tem outro vírus para chegar agora e vai morrer muita gente. Não, gente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sabe, a gente tem que confiar é no Senhor. Aleluia. É confiar no Senhor, é ouvir o Senhor, é acreditar no que o Senhor está falando. Amém. Sabe? E hoje, desde que a gente entrou aqui, o Senhor está falando que nós Aleluia. É verdade, Jesus. Aleluia. Nós somos o que Deus diz que nós somos. Aleluia. Nós não somos o que os outros dizem. Ah, você não vai ser feliz nunca, viu? Ah, mas também burra, assim. Ah, mas também... A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve. E principalmente com o que a gente fala. Porque às vezes a gente fala pra gente mesmo, gente. Ih, gente, mas como eu sou burra, hein? Tô tapada, né, menina? Sou tapada, gente. Mas eu sou burra, né, menina? Ih, não vou conseguir não, gente. Não vou conseguir. Porque eu sou... Isso não dá pra mim. Às vezes você mesmo se deprecia. E você tem um valor incrível. Aleluia. O Senhor te escolheu, o Senhor te levantou, o Senhor te gerou no ventre da tua mãe, tu tá viva até hoje. Tu tem um valor incrível para Deus. Amém, Jesus. O Senhor te fez para tu ser feliz. Aleluia. Não tem essa história que, não, mas eu ouvi a vida inteira
Aí hoje estou vivendo isso. Não quebra isso em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ouve o que Deus diz de você. E não o que a mãe te disse, irmã. Não o que a colega, a prima, o pai, o marido te disse. Não. Sou princesa. Gente, foi falado aqui, né? Somos gente especiais para o Senhor. Eu fico às vezes pensando assim, Senhor, se eu, Ângela, tivesse noção e tomasse posse da minha identidade como filha de um Deus que tem todo o poder, eu viveria muita coisa. Aleluia. Quando eu tomo posse, eu sou filha de um pai que tem todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra. Eu sou filha de um pai, e eu sou filho de um pai, que a hora que eu gritar pai, ele vai dizer, filha, pode dizer que eu posso fazer tudo. Meu Deus, Estou ouvindo filha minha me chamar. Porque o pai é o seguinte, a mãe é o seguinte, tem um monte de criança chorando, a mãe sabe lá o que ele choraria do meu filho. Tem um monte de criança falando junto, aquela vozinha do meu filho. Não é assim que pai e mãe é? Vocês imaginam Deus? Vocês imaginam quando a gente grita assim, paizinho, socorro! Imagine como Jesus me fica. aleluia, Jesus. Filha, vamos ouvir agora. Tu quer o quê? Eu posso tudo. Tô ouvindo. Tem filha minha me chamando, tem filho meu me chamando. Aleluia, aleluia, Nós temos que tomar mais posse da identidade que nós temos. aleluia, Jesus. Temos que tomar posse que somos filhos de um Deus todo-poderoso. Somos filhos que não há, de um Deus que não é impossível. Então a gente tem que tomar muita posse da nossa identidade, gente. Porque às vezes a gente fica falando, né? Ah, meu Deus, eu costumo falar que às vezes a gente fala tanto em nome de Jesus, fala tanto em nome de Jesus, mas quando tem que falar, a gente não fala. É verdade. O Senhor já nos deu autoridade no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas o que eu faço com o nome de Jesus? Ah, o Senhor me deu, Ângela. Eu vou guardar uma relíquia na minha gaveta, para ninguém mexer, porque foi presente que Deus me deu. Então eu vou guardar ali bonitinho, com todo o meu carinho, embalar, ficar bonitinho e guardar na gaveta. Aí chove, tu fala assim, Senhor, ai Senhor, diminui essa chuva em nome de Jesus. Aí tá no trânsito, Senhor, em nome de Jesus, alivia esse trânsito, em nome de Jesus. Ai Senhor, faz ela chegar logo embora do trabalho, Senhor, em nome de Jesus. Mas quando tem diabo na tua casa, tu não fala em nome de Jesus, sai agora. Verdade, Deus, aleluia. Não usa o nome de Jesus. Aí fala, tô na prova, irmã, tô na luta, irmã, tô na prova, irmã. Ah, o diabo tá furioso. Ah, o diabo é sujo. Tá furioso, é sujo. Mas tu tem autoridade em nome de Jesus. Glória a Deus, Aleluia. Sabe o que é o nome de Jesus? É nome sobre Todo nome. todo. É nome sobre o câncer que me pegou. Glória É a nome sobre a AIDS. É nome sobre qualquer demônio. É nome sobre qualquer enfermidade. É nome sobre qualquer problema. É nome sobre todo nome. Aleluia. A gente tem que aprender a usar em nome de Jesus na hora certa. Em nome de Jesus, na minha casa não, já pode sair. Em nome de Jesus, no meu corpo, câncer não, pode sair. Em nome de Jesus, problema na minha família não. Em nome de Jesus. Aleluia. E a gente usa porque tá chovendo, porque tá sol. Irmão, fica quieto em nome de Jesus. Ai, irmão, para de falar assim em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos saber usar, queridos. Essa autoridade que o Senhor já nos deu em nome de Jesus. Muita coisa mudaria na minha vida Senhor da e na sua glória. vida se usássemos melhor o nome de Jesus. Muito diabo tinha batido e retirado da minha família se usássemos melhor o nome de Jesus. Não tem um diabo que fique de pé. Não tem uma enfermidade que resista. Não tem um problema que fique de pé. Se falamos em nome de Jesus. Aleluia. Gente, a palavra é Neemias. Mas amém. Amém, glória a Oh, Deus. meu Deus. Deus faz como Ele Glória a quer. Deus. Vamos abrir Neemias. Aleluia. Eita, Deus lindo. Deus, tu és maravilhoso, Deus, aleluia. Aleluia, Aleluia, Deus. Eu estou verdadeiramente me sentindo em casa. Glória A Alexandra a Deus. falou assim, a casa do seu pai. Eu falei, eu sei que é a casa do papai. A casa do papai, a gente põe em pé no, né, na mesinha. É verdade. O papai a gente abre a geladeira, fica à vontade, né, assim, troca o controle. Então eu tô em casa, gente. Quero papai, tô em casa. Aleluia, Deus. A gente vai ler alguns versículozinhos da história de Neemias. Bem rapidinho, a gente vai aprender muita coisa com Neemias. Vamos a partir do 1 mesmo, versículo 1. Neemias 1, a partir do versículo 1, fala assim a palavra do Senhor. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que
que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E ele me respondeu: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu vi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias me lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Por enquanto até aqui, queridos. Podem sentar em nome de Jesus. Neemias foi chamado para restaurar os muros de Jerusalém. Neemias foi chamado para uma obra especial, uma grande obra. Não foi só Neemias. Eu e você fomos chamados para uma grande obra. Aleluia, glória a Deus, Jesus. E aqui a palavra de Deus diz, Neemias, na verdade, aqui foi o período que o rei da Babilônia, isso aqui foi depois da morte de Salomão. Antes da morte de Salomão, o reino era um só. 12 tribos e um reino. Salomão morreu, houve uma divisão, houve uma briga lá entre o povo, e houve divisão do reino do norte e reino do sul. Então o único reino de Israel foi dividido em reino do norte, e que tinham 10 tribos, né, que a capital era Samaria, e o reino do sul, que tinha 2 tribos, que a capital era Jerusalém. E aí o reino do sul ele foi dominado pelos babilônicos, que eram as 2 tribos. E na época o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, começou a procurar os mais bonitos, os mais inteligentes, os mais saudáveis. E ele levou cativo esse povo todinho, foi na época de Daniel, na época de Neemias, esse povo todo, levou cativo para a Babilônia. Eles ficaram 70 anos cativos. Então essa época aqui, Neemias era cativo. Neemias ele era copeiro do rei, ele foi cativo para trabalhar no palácio do rei, como copeiro. E copeiro naquela época não era o copeiro de hoje. Vou fazer um concurso para ser copeiro. Não é para fazer cafezinho. Naquela época não é para fazer cafezinho, para lavar a louça, deixar a pia limpinha. Naquela época o copeiro do rei era uma função extremamente de responsabilidade. Porque ele provava tudo que o rei tinha que comer e beber. Porque naquela época tinha muitos envenenamentos, principalmente da família. A família queria tomar o reinado do outro. Então se ele morrer, eu vou ser o próximo rei. Então eu vou envenenar ele para ser o próximo rei. Então havia muitos envenenamentos, principalmente da família. E o copeiro tinha que beber e comer tudo antes do rei, porque se fosse eu morrer, morria ele. Então era um cargo de muita responsabilidade. Porque vai que o copeiro também quer que o rei morra. Finge que bebeu, finge que comeu, dá pro rei. Então o Neemias tinha um cargo ali de muita responsabilidade. E Neemias estava ali falando com o Senhor, falando com o rei ali, tranquilamente, e chegou o irmão dele. Chegou o irmão dele e perguntou: e o povo que está lá cativo? Fora do palácio, né? Que ele morava no palácio. Como é que tá? A notícia não é muito boa, não. A notícia não vai ser muito boa, não. É mesmo, Hanani, por quê? Olha, os muros foram tudo derrubados, o povo tem sofrimento, está passando necessidade. A situação de lá é muito triste. A palavra de Deus diz que Neemias sentou, chorou, passou o dia se lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias estava numa vida muito tranquila no palácio. Ele era empregado, mas ele tinha uma vida muito tranquila, muito farta ali no palácio, muito em paz. Ele não precisava estar jejuando e orando por um grupo de pessoas que nem nada dele era. Era verdade. A gente às vezes escuta assim: irmã, sabe fulana? Tá mal. Você fala: que pena, né? Separou do marido, tá morando sozinha agora com os filhos. Poxa, que pena. Vamos orar. Muitas vezes a gente não tem a chamada empatia, a gente não consegue sentir o que a pessoa está sentindo. Aqui Neemias chorou, jejuou, se lamentou e orou ao Deus dos céus por eles. Neemias aqui na oração ele fala assim, perdão pelos nossos pecados, perdão por nós estarmos distantes do Senhor. Aleluia, Deus. Eu era de uma igreja de Jacarepaguá, que a gente fazia um ato profético que eu achava lindo. A gente ia para dentro da Cidade de Deus e nós orávamos nas praças da Cidade de Deus, e o meu pastor da época, ele dizia assim: vamos orar e pedir perdão a Deus por todo o sangue de inocente derramado nesse lugar. Meu Jesus da glória a Deus! E nós fazíamos roda em volta da praça, e nós orávamos: Senhor, perdoa. Perdoa quem matou aqui inocente, todo sangue de inocente derramado, perdoa. É assim que nós temos que nos comover com nossos irmãos. Mas muitas vezes, minha prova também é tão grande, irmão, você nem sabe. Eu costumo falar que o crente tem uma mania de fazer disputa de prova. Eu chego para o Alexandre e falo: Alexandre, tá uma prova. Eu falo: mas a minha é maior, irmão. Eu falo: irmã, mas a minha prova com a marido dele, mas a minha marido, a mãe e filho. Eu falo: mas irmão, eu tô com uma enfermidade. Mas eu tô com 2. Às vezes o crente quer fazer disputa de prova.
Sabe? Então, a gente não, muitas vezes a gente não se abate com a situação do outro. Irmão, nós somos irmãos. Nós temos o mesmo sangue de Cristo. Aleluia. Então nós precisamos sim. Alexandre está feliz, eu vou saltitar com ela. Aleluia. Alexandre está triste, eu vou me entristecer com ela. É verdade. Alexandre está precisando de oração, eu vou orar com ela. Olha! A gente às vezes vive na nossa vida, no corre-corre, sabe, na agitação que é. A gente quer nem saber. Minha irmã mandou mensagem aqui. Ih, irmã mandou um áudio de 6 minutos. Vou nada, eu vou ouvir nada, gente. Ou então botando 2, já não entende nada. Acabou, já ouvi o áudio. Às vezes o áudio é: irmã, clama por mim, eu quero me matar. Meu Jesus, a glória. Irmã, Deus! clama por mim, tô saindo de casa, largando meu marido. Meu Deus, é Aí você vai verdade. 6 minutos, vou nada, vou ouvir nada. Ou então ouve um pouquinho, pula, ouve um pouquinho. Ai, amém, já ouvi tudo. Então a gente tem que estar muito ligado com essas coisas. Neemias não. Neemias é que se lamentou, pediu perdão ao Senhor pelo erro dos outros. Pelo que os outros estavam afastados do Senhor. E aí, a palavra de Deus diz que ele foi se apresentar ao rei. Ele chegou ao rei com a cara entristecida. E naquela época era desonra se apresentar ao rei com cara entristecida. Porque naquela época, e até hoje onde tem a monarquia, você não pode chegar na presença do rei com qualquer cara, sabia disso? É desonra. verdade, Jesus. Você tem que chegar feliz. Eu estou diante do rei. Ai, que o rei viva para sempre. Isso é monarquia. Naquela época existe até hoje. Às vezes a gente vem para cá do rei, assim, ó, vou para a igreja. É verdade. Nessa chuva, vai ficar em casa, tá muito frio, gente, pelo amor de Deus. A chuva não passa, a água da chuva tá ruim. Aí quando eu saio, tiver mais chuva ainda. Quando é a hora nona, gente, mas esse sol torrando a moleira. Pelo amor de Deus. Tem um monte de coisa pra fazer em casa, gente. Eu não fiz janta, não fiz almoço, a pia tá cheia de louça. Aí quando chove, você tá dentro da casa do Senhor, você não tá nem aí pra palavra de Deus que está sendo dita. Choveu, interrompeu na porta, agora vou ter que tirar isso, então deixar pela porta. Não deixar a pressão ligada? Você não vai aquela porta, gente? Meu filho, você acordou? Sabe que o vizinho tá vendo meu filho? Sabe? E a palavra está aqui literalmente para você. Aleluia, Deus. E aí você chega em casa e fala assim: você não me responde. Por que tu não me responde? Aleluia, Aí você Deus. fala: filho, eu tava lá. Eu tava lá, eu falei contigo. Eu tava tão preocupado com a roupa na corda que tu não me ouviu. Estava tão preocupado com a janta que tu ia fazer que tu não me ouviu. É assim. E a gente se apresenta às vezes diante do rei. Gente, quantos aqui a gente já viu? Eu creio que a gente não, em nome de Jesus, mas quantos a gente já viu? O culto não mover igual aqui, uma presença aqui, uma unção rolando de pessoas dentro. Jesus, tem misericórdia. Aleluia, O fogo está Deus. descendo e a unção está aqui. E cura, poder, maravilha, sinais. E tal, e o Espírito Santo passeando. E a pessoa... É Jesus. Ah, Deus. Vai lá no relógio. Povo, Pai. Aleluia, Deus. É verdade. Oh, papai. A gente se apresenta às vezes na presença do rei de qualquer jeito. Do rei dos reis. Aleluia, Deus. Mas duvido que tu vai de qualquer jeito na frente de um patrão se você quer uma promoção. É verdade. Duvido o moleque que vai se apresentar de qualquer jeito na frente de um carinha que você tá afim de namorar. Duvido! Duvido! Aleluia. Mas diante do rei não, tem que ir pra igreja de culto. Ih, meu Deus, sexta-feira chegou rápido, né, gente? Nossa, sexta-feira eu dei pro culto de novo. Ah, meu pai. A irmã tá lá, se for a irmã Ângela, então vamos caminhar e falar muito, gente. Pelo amor de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Isso é real, gente. É verdade. Não tô fingindo, não, isso é real. É Jesus. É verdade. Mas quando é pra amiguinha, pra falar do bonitinho, da vizinha, do não sei o que, fica a noite inteira, vira a noite, vira até de manhã, fica o final de semana todo. É assunto que não acaba. Mas aqui não, aqui demora muito, os cultos são muito longos. Ai, louvam tanto, misericórdia, muita música, louva fora do tom, pelo amor de Deus. Porque às vezes a gente quer o culto pra nós. É verdade, Deus. Às vezes a gente quer o culto pra nós. Ah, não volto naquela igreja não. Ninguém teve revelação nem mistério, não me entregou nada. Meu Jesus da glória. Revelação aqui. A revelação é 3 horas da manhã, tá no chão, é boa. Volta lá não, irmão. Claro que era igreja do mistério, não tem mistério nenhum. É Jesus. Glória. Então, aqui, Aleluia. ele foi se apresentar ao rei, mas o mais interessante aqui é que no versículo 1 ele fala no mês de Quisleu. Quisleu era o calendário judaico.
hoje pra gente representa novembro ou dezembro. E quando ele foi se apresentar ao rei, está lá no capítulo 2, no mês de Nissan. Capítulo 2, versículo 1. Nissan, no calendário judaico era Nissan, e pra gente hoje era março ou abril. Então olha que coisa interessante. Neemias, antes de falar com o rei para pedir carta, para ir lá para Jerusalém reconstruir os muros, ele ficou só 4 meses orando. É verdade, Jesus. Ele ficou 4 meses orando. A gente quer orar hoje, que Deus responda amanhã. Aleluia, Deus. Mas tu não respondeu ainda, eu te pedi ontem. Glória a Deus, Deus. hoje já é domingo, eu te pedi na sexta-feira, Deus. Pelo amor de Deus, que demora é essa, gente? Ele ficou 4 meses orando só para se apresentar ao rei. É verdade, Jesus. Ele ficou ali buscando, a palavra de Deus está falando, jejuando, buscando, se lamentando, só para perguntar ao rei, só para falar com o rei que ele queria ir lá para Jerusalém reconstruir os muros. Deus, te poder, glória. Aí chegou no rei com a carinha meio assim, né? Aí o rei fala no capítulo 2, no versículo 4 fala assim, o rei me disse, ele chegou meio tristinho, aí o rei falou, pô, você tá triste? Aí no 4 ele fala assim, 2:4, o rei me disse, o que gostaria de pedir? Aí ele fez o quê? Então, orei. Mas gente, Neemias estava 4 meses orando. Quando chegou no rei, o rei falou, o que você quer pedir? Acho que ele fez a oração mais rápida da vida dele. Senhor, me ajuda, agora fala através da minha boca. O que eu tenho que pedir, Senhor? Mas ele orou. É verdade. A gente quer fazer tudo por nossa conta. A gente não pede ajuda de Deus para nada. Gente, tem uma história real, que eu não vou lembrar o nome porque eu não sei nada de inglês, só I love you. Era um pregador inglês. Mas se vocês buscarem aí agora, tudo a gente acha no YouTube, né? Tudo na internet que a gente acha, né? Eu acho que vocês acham o nome dele lá, mas eu não sei o nome. Era um pregador que ele orava por tudo. Ele passava o dia orando. Essa é a história real. Passava o dia orando. Se ele tomasse água, ele, Senhor, muito obrigada por essa água. Abençoa essa água entrar no meu organismo, Senhor. Se ele fosse fazer alguma coisa, Senhor, obrigada por isso. Que o Senhor seja bênção na minha vida. Ele orava por tudo. E aí o filho dele, jovem, não era cristão. Vai, mas tu é chato, né, pai? Vai, tu ora até para tomar água. Tu ora até para tomar banho. Ai, pai, tu passa o dia inteiro orando dentro de casa. Nossa, tu ora, pai. Pelo amor de Deus, coisa chata, pai. E aí o jovem saiu. Saiu, sofreu um acidente. Muito grave, foi parar no leito do hospital. O médico vai lá e chama esse pregador. Isso não é história. O médico vai lá, chama esse pregador e fala, olha, está me chamando do senhor porque seu filho faleceu. E esse pregador falou assim pro médico, o senhor me dá 2 minutos com meu filho sozinho? Deus. Dou. Assim, mas olha só, ele já morreu. O senhor me dá 2 minutos com ele sozinho? Dou. E o senhor se ajoelhou e clamou 2 minutos pela vida do filho. O filho começou a tossir e abriu o olho. Nossa, sinto o Espírito Santo Deus aqui. Meu Deus, aleluia, meu Deus. Oh, meu Senhor. E aí ele foi e falou pro pai, o que houve, pai? O que eu tô fazendo aqui? O que é esse lugar? O que houve? Ele falou, filho, foi simples, você morreu, eu orei e você ressuscitou. Aleluia. É assim que acontece. É o mesmo Deus, tá? Não é o Deus do pregador da Inglaterra, não. O mesmo Deus está no nosso meio. Mas a gente não ora pra nada. A gente não ora pra nada. Ou a gente só vai colocar o joelho no chão quando tá na hora de dormir. Aí então até deitado, eu tenho me policiado com isso. Aí vai orar, Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Ou então vai ler a Bíblia deitado na hora de dormir. Aí você levanta, cai em cima da Bíblia. É assim, gente. A gente vai deixar sempre de orar e de ler a Bíblia sempre na última hora do dia. Não é a primícia do dia. Não é a primeira hora. Estou falando isso para mim, em nome de Jesus. Eu preciso voltar. Eu já acordava abrindo a Bíblia do meu lado ali, e lia e orava na cama, deitada, antes de levantar. Já tem um bom tempo que eu não faço isso. Agora Deus está falando comigo aqui. Aleluia, glória a Deus. Que é a primazia dele. Muito obrigada, Deus. Vamos acordar e ler a Bíblia. Vamos acordar e orar. Glória. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Sabe? Aleluia. E aí ele foi aqui e falou, e aí quando o rei perguntou ele, o que você quer aqui? O que você quer pedir? Ele foi e orou, Senhor. Ele estava 4 meses orando, mas ele orou. E através dessa oração ele respondeu com sabedoria. Ah, rei, aí ele respondeu aqui um monte de coisa, né? Se for da tua graça, que o Senhor me dê cartas e tal, que eu quero ir lá reconstruir a cidade que meus pais morreram lá, tá tudo lá caído, o povo está passando necessidade. Ah, Senhor, vai, rei, me ajuda, me dá carta para ter carta branca para poder andar lá para fazer as coisas. O rei foi atender o pedido dele.
Antes dele começar a obra da reconstrução dos muros, antes dele começar a obra, o capítulo 2, no versículo 10, fala assim, ó. Sanbalate, o Honorita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Ele estava só com o desejo de fazer algo bom. Ele não tinha começado a obra ainda. Já tinha opositores e inimigos. Às vezes a gente fala assim, ó. Gente, o que eu fiz para essa pessoa? A pessoa não vai com a minha cara. Só acontece comigo? A pessoa não vai com a minha cara. O que eu fiz? Eu não fiz nada para ela, gente. Gente, ela me olhou atravessada, ela não conversa comigo, não fiz nada para ela, Alexandra. Sabe o que incomoda nela? A presença que está em você. Meu Jesus da glória. Aqui a presença que estava em Neemias começou a incomodar Sanbalate e Tobias. Porque Neemias não tinha feito nada ainda. Neemias estava pensando em fazer algo. E os inimigos já ficaram irritados com Neemias. Então aquela que fica irritada ou aquele com você que você fala, eu não fiz nada, é só a presença que irrita você. É a presença que está contigo. Então glorifica se está irritando, porque é a presença. E aí os opositores começaram. E aí ele foi para Jerusalém, Neemias. Estava nem aí para Sanbalate e Tobias. A gente não tem que estar nem aí para o inimigo. A gente não tem que estar nem aí para quem nos persegue. A gente não tem que estar nem aí para quem fala mal da gente. Porque Deus criou a gente por igual. Tudo que Deus fez foi bom. Mas alguns escolheram viver para tacar pedra nos outros. Alguns escolheram viver para criticar. Alguns escolheram viver para julgar. Nós escolhemos viver para glorificar. Nós escolhemos viver para adorar. Aleluia. Deixa tacar pedra. A opção foi deles. Deixa falar mal, deixa julgar, deixa. Mas nós não somos desse grupo. Nós temos que glorificar por tudo que acontece. E aí, ele foi visitar Jerusalém para ver como é que estava a situação de Jerusalém. Olha que mistério. No 12, ainda no versículo 2, no 12, ele fala assim: saí de noite com alguns dos meus amigos, mas eu não havia contado para ninguém o que meu Deus havia posto no meu coração. Glória a Deus, aleluia. Eu acho que foi a irmã que leu Eclesiastes 3. Glória a Jesus. Quando ele fala que eu não contei para ninguém o que Deus tinha botado no meu coração, há um momento que é para calar, queridos. É parar de abrir a boca e falar para todo mundo o que está acontecendo na tua vida. Ai, amiga, eu tô com o maior projeto. Eu quero construir agora um restaurante. Olha, eu tô quase comprando um carro novo. Vigia com quem você fala isso. Olha, Deus tem me abençoado, irmã. Olha, Deus me deu uma unção. Vigia com quem você fala